Tá bem demais o Marcos Antônio. E aí, Ilson, eu queria te perguntar também, porque tem uma pergunta que a gente vai falar também do jogo do Atlético em relação a essa rodagem do elenco, mas tem uma pergunta que não é fácil de ser também respondida. Qual que é o segredo para a virada de chave do São Paulo com o Crespo? E aí eu vou puxar antes aqui dessa arte uma aspa, porque ontem ele foi perguntado, né? Qual que é o segredo da sua fórmula defensiva? Como é que tá sendo essa questão, né, da solidez? E aí ele brincou, né? Falou que é a fórmula mágica. Vamos ouvir essa sonora aqui do Crespo. Seu trabalho defensivo também para melhorar esses números do São Paulo. Obrigado. Não posso falar. É a fórmula mágica. É a fórmula mágica, e o senhor, do Hernan Crespo aí, então, para ajeitar a zaga. E a gente tem essa arte aí, então, né, que mostra os números nesse campeonato. Na era Zubeldia, São Paulo era o 14º do Campeonato Brasileiro, 2 vitórias em 13 jogos. E na era Crespo, 8ª posição do campeonato, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota em 5 jogos do novo técnico do São Paulo. A gente comentava antes da chegada dele, né, que era uma bucha para ele, que não seria fácil, e que o São Paulino esperaria resultado rápido, porque ninguém ia tolerar um flerte muito direto com a zona perigosa do campeonato. Ele chega e surte efeito muito rápido. Acho que esse é um ponto que a gente tem que colocar também, né, assim. O Gabi, eu acho que melhor que ele é o cara que contratou esses 10 caras aí, né? Que ele pôs em campo. Esse é brabo. Esse maluco, nessa, né? não, ele é muito monstro. Esse cara que trouxe esses jogadores. Não, mas brincadeiras à parte, é o que a gente falava antes. É o simples bem feito. Deixa eu entender meu time. Qual que é o simples bem feito? Os 3 zagueirinhos. Cara, o Ferrarese, não na função de lateral, o Alan na função de zagueiro pelo lado direito, ele tem força, ele tem consistência, ele tem um bom passe. O Arboleda de terceiro zagueiro cresce num nível que chega a ser bizarro. O Alan ali, o Alan é monstro, eu gosto muito do Alan. O Alan é monstro ali junto com os 3 zagueiros, então, opa, meu sistema está fortalecido. O Enzo e o Wendel, que são da função muito bem. O Cedric naquela de dar apoio pelo lado até a intermediária muito bem. Aí entra o ponto que eu não sei se foi se era o que o Crespo tinha em mãos, se foi ideia dele, se foi o que ele viu, que é a dupla Marcos Antônio e Bobadilha, que eu acabei de falar que, sinceramente, na minha cabeça, não daria certo os dois juntos. Na minha cabeça, eu sempre pensei de um cara mais de contenção e de um cara mais para sair. Quando eu vejo Marcos Antônio e Bobadilha juntos, eu falo, eu acho que não vai legal. Mano, foi legal num nível que nós estamos iludidos. E eu acho que o sistema central do Crespo, e aí a fórmula mágica, é o simples bem feito. E contra o simples bem feito, não tem como você ter, assim, vou armar uma blitz pro São Paulo, vou armar um esquema. Cara, quando você tem jogadores que também entregam um simples bem feito, então assim, é toque e passa do Wendel, do Enzo, do Bobadilha, do Marcos Antônio, do próprio Cedric, que não fica com a bola, do Luciano, quando ele cai um pouquinho mais para trás, que ele dá sequência. Assim, cara, é muito difícil você marcar o toque e passa, porque são todos jogadores que gostam do trato da bola, que sabem se portar com ela e que têm a técnica necessária para tocar e passar. Isso desafoga de uma tal maneira e é difícil até ser marcado. Eles vão errar passe, vão perder bola sob pressão? Vão. Eles são humanos. Só que assim, é muito mais difícil você arrumar um counter para isso. Ou você expõe todo mundo no mano a mano e não deixa eles jogar, só que 1-2 do Marcos Antônio com o Bobadilha abre um espaço tremendo. Então, assim, eu acho que não tem fórmula mágica. O Crespo, ele até brinca, porque, cara, na cabeça dele assim, cara, eu só tô fazendo simples bem feitinho. Eu posiciono o meu time, ele deu ali uns caminhos para o São Paulo sair, que é assim, bola vai até o ala, entra no volante, o volante domina, devolve pro ala e passa. O volante tem ou o segundo volante vindo, movimentando, ou o zagueiro, ou o cara passando. Cara, ele tem 3 opções. Ele domina, escolhe a mais fácil, toca. Se o toque vai pro zagueiro, inverte de lado, acha o ala do outro lado. E aí o Ferreirinha tava movimentando para fora. Se a gente fica desse lado, toca no Marcos Antônio, que já correu no espaço vazio, não tem ponta, não tem lateral, ele domina, o time passa, reabre, todo mundo participa, a bola volta lá pro outro lado.
Cara, é tudo simples, não tem mágica, não tem mistério, a gente não depende de um jogador só. Eu acho que, cara, o Luciano é monstro, ele não pode machucar, ele é o que melhor finaliza. Só que, assim, é todo mundo simples. A gente não tem aquele cara que pega a bola e costura, não. Toca, passa e movimenta, toca, passa e movimenta, muda o lado, toca, passa e movimenta, finaliza. Volta o time, recompõe. Se for passe negativo, todo mundo pressiona. Eu acho que ontem eu vi da transmissão uma hora que eu vi o Marcos Antônio, o Ferreirinha fazendo a pressão, o Luciano bem posicionado, o ala direito ali bem justinho, o Enzo pegando o cara no meio campo oposto, eu vi o Lima flutuando nas costas dos dois volantes, e aí é o meu ponto de atenção, o cara que flutua. Só que e aí quando a câmera movimenta um pouquinho, o Alan Franco já está engatilhado para pegar o Lima. Se a bola entrasse no Lima, ele já ia na blitz para não deixar virar. É arriscado? Pega um cara meio brabo e tem alguns aí, o Alan, o Arrascaeta, uns moleque mais rápido, corre o risco do moleque levar vantagem, porque esse meio metro que você dá pode dar BO. Mas tá um esquema justinho. Então, cara, é muito disso. O simples do Crespo tá funcionando de uma tal maneira que é o que a gente vinha defendendo. O Zubeldia teve 14 vitórias, se eu não me engano, seguida, né? Ele teve uma sequência de 14 vitórias. Só que foram 14 vitórias a gente completamente exposto. De invencibilidade, né? De invencibilidade. Então foram 14 vitórias que a gente viu os volantes contra 2, 3, às vezes 4. Os zagueiros correndo, o Alan gesticulava com todo mundo, brigava, porque estava errado. E a gente pontuava, a gente está exposto, está ganhando, mas está exposto. O Crespo tem 3 vitórias, mas de uma maneira completamente tranquila. O São Paulo ontem, de novo, decide ou as substituições baixaram um pouco o ritmo, mas o São Paulo não sofre. Ele sofre um volume, o Fluminense tenta, só que o Fluminense acha um gol, como o Renan disse, num rebote que o menino acerta um chute de extrema felicidade, bate no pé da trave e entra, que pode acontecer em qualquer jogo contra qualquer um. Então, cara, o São Paulo faz um simples bem feito que dá certo. E o elenco do São Paulo é simples. Era o que a gente pontuava. O nosso time é competitivo. Traz isso para nós. Traz para a competitividade. Entramos no simples bem feito, a gente compete. Hoje a gente não está nem competindo, a gente está sendo dominante. A gente foi dominante contra o Red Bull, que se ganha era líder. A gente foi dominante contra o Corinthians do Clássico. A gente foi dominante contra um time chato pra caramba, que é o Juventude. A gente foi dominante contra o Fluminense, que é um time mais experiente. Cara, funciona. O simples bem feito sempre funciona. Gabriel, posso complementar uma coisa aí que o Ilcinho... Claro, já ia te chamar, Renan, pode falar. Eu acho que, fora tudo isso que o Ilcinho muito bem falou, o detalhe todo é a mudança tática. Por quê? Para tudo isso acontecer, os jogadores sempre estão muito próximos. A reação pós-perda do São Paulo, ela acontece o tempo todo, quando o São Paulo está no campo de ataque com a bola. E em algum momento tenta uma tabela e erra e tal, os caras conseguem tomar a bola, a pressão. Por quê? Porque é um time compacto. Porque taticamente o time está perto. É um time coordenado taticamente. Essa é o grande detalhe de tudo que acontece num jogo de futebol. Quando os jogadores estão próximos, quando eles estão bem posicionados, perde a bola, ele já está próximo para atacar. Já está próximo para recuperar a bola, já está próximo para matar a jogada se tiver que matar. Esse que é o grande detalhe da mudança para o antigo treinador, porque o time era muito espaçado. Que o Silvio fala do meio de campo, que os caras toda hora correm para trás, tinha um espaço muito grande para ocupar, por 15, 20 minutos até conseguia. Depois, cara, não tem como fisicamente o cara conseguir. Hoje não. Você vê que os 90 minutos, os jogadores estão bem fisicamente para pressionar, para atacar, para fazer o toque e passa que o Ilcinho falou, de fazer movimentações, de gerar espaço, de confundir o adversário o tempo todo. Por quê? Não é que o time está melhor fisicamente, não. O time está mais ajustado dentro do campo, está melhor posicionado, está mais compacto. Isso faz com que o cara tenha mais força, tenha mais gás na hora que não tem a bola. No momento de perda, ele já está ali bem posicionado para pressionar, para recuperar, para matar a jogada se necessário. Então, a grande mudança para que isso tudo aconteça é taticamente. É o posicionamento dos jogadores, é a inteligência tática deles, é o entendimento rápido dessa mudança
dessa mudança tática. Essencialmente é isso.